Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury e eu quero falar sobre algumas coisas que têm sido perturbadoras que a gente tem visto aqui no Brasil e que eu acho que vale a pena a gente compartilhar isso, assim, falar sobre isso, porque é realmente muito estranho que a gente tenha que conviver no meio de uma pandemia com tantos problemas, né? Um deles, que é o que eu vou falar primeiro, eu acho, é a lista que o deputado fez. Vocês devem ter visto matérias sobre isso, né? Então, um deputado do PSL decidiu fazer uma lista de pessoas. Ele chegou a publicar no Twitter dele pedindo para que pessoas mandassem, né, denúncias. Denúncias, na verdade, é modo de dizer, né? Porque o que o pessoal mandou, então, foram uma espécie de dossiê, né, de pessoas que eles consideram que sejam antifas. Antifa é a antifascista, né? Pessoas, então, que são contra o fascismo. Na verdade, se a gente for analisar bem, a grande maioria das pessoas no Brasil são antifascistas, com certeza, né? Então, existe uma pequena minoria que apoia o fascismo e por interesses próprios, né? Ou por ignorância, por não entender, na verdade, o que isso significa e o que isso representa, né? E então temos o nosso presidente aí sendo homenageado e apoiado por manifestantes que utilizam bandeiras com símbolos nazistas, né? O presidente, ele mesmo, fez aquela live tomando leite, né? Que é um símbolo nazista, né? A supremacia branca. E nós também temos, né, a Sara lá fazendo então aquela manifestação dos 300, quando na verdade a imagem vista de cima tinha 26 pessoas, né? Então, realmente ridículo, mas o mais preocupante mesmo é a gente ver um deputado, né, que é pago um salário alto com dinheiro do povo, né? Então, usando o seu cargo para atacar o povo, pessoas do povo. E o dossiê dele, por coincidência, porque o que adianta entregar para a polícia uma lista de pessoas que são contra o fascismo, que são abertamente contra o fascismo? Não adianta nada, né? Esse tipo de lista aí de antifas é o tipo de coisa que quem faz é skinhead, né? Então, esse deputado, com o dinheiro do povo, ganhando o seu salário do dinheiro do povo, então usa o seu tempo para basicamente futricar no perfil das pessoas, ficar olhando o perfil das pessoas no Facebook, como se as pessoas que publicam coisas no Facebook tivessem algum medo das outras pessoas saberem o que elas pensam. Se fosse segredo, tá, o que essas pessoas pensam sobre o fascismo e elas serem contra o fascismo, que é uma coisa que todos nós somos praticamente, né? Então elas não publicariam isso no Facebook. Então, tremenda perda de tempo e de dinheiro público, esse tipo de atitude repugnante, né? Cadê a lista dos nazistas no Brasil? Cadê a lista e cadê a preocupação dos deputados com os movimentos nazistas, racistas no Brasil? Isso sim seria interessante de ver. Agora, o que aconteceu? O deputado, então, criou esse dossiê, né? Só que ali tem informações que são informações pessoais dessas pessoas, né? Certamente alguém com acesso a essas pessoas, então teve acesso a essas informações de alguma forma. Esse dossiê acabou sendo vazado. Ora, que coincidência, né? E claro que o deputado vai dizer que não foi ele que vazou, né? Ou que ele não tem nada a ver com o vazamento. Não sei, né, se vazou ou não vazou. Quem sou eu para dizer quem vazou essas informações? Mas o fato é que essas informações terem sido vazadas dá margem para que esses grupos que se dizem paramilitares, que se dizem apoiadores do Bolsonaro, que se dizem bolsonaristas, tenham então acesso a essas pessoas e possam, em algum momento, talvez, nunca se sabe, esse pessoal anda agredido por gente na rua, né? Tem gente que é agredida, tem gente que é espancada, já teve gente até assassinada, né? Então nunca se sabe o que pode acontecer com essas pessoas no momento que seus dados pessoais são divulgados dessa forma completamente irresponsável, né? Então, como que esses documentos vieram a vazar,
seria muito mais interessante de saber, né? E também por quê, qual é a motivação que alguém tem de fazer esse tipo de lista, né? Por que uma lista de pessoas que são contra o fascismo, né? Então isso seria uma pergunta que fica na minha cabeça. Por que alguém quer saber quem são as pessoas antifascistas no Brasil? Nem todo mundo viu essa lista, mas eu vi. E essa lista, ela é uma lista completamente aleatória. É uma lista que pega aí uma gurizadinha, pega aí um pessoal que é mais bem posicionado politicamente na internet e bem posicionado contra, né, as asneiras e as estupidezes que estão acontecendo no governo, né, do Bolsonaro. E é claro, então, que a lista é mais assim uma lista de desafetos, é uma lista de pessoas que eu não gostei de ver o perfil, sabe? Do que realmente pessoas que são de alguma facção que possa por acaso ser criminosa ou até mesmo realmente envolvidas com movimentos antifascistas, organizadores de ações. Então, realmente assim, lamentável, né, o baixo nível de inteligência utilizado para gerar esse documento e, mais ainda, lamentável que existam deputados no Brasil que estão ganhando dinheiro do povo, ganhando salário com dinheiro do povo para fazer esse tipo de trabalho. Né? Por que eles não estão cumprindo o papel deles de representar o povo e fazer, então, que de repente as pessoas que eles representam no município que eles estão passem menos fome? Por que ele não cuida do saneamento básico? Por que ele não cuida de coisas que realmente interessam para o povo? Né? Garantir a segurança das pessoas. Isso, de forma alguma, passa pela cabeça dessas pessoas. Elas ficam tão alucinadas, tão desnorteadas dentro desse mundo paralelo que elas vivem, de querer ter uma sociedade dominada, né, controlada, né, que elas realmente se beneficiam dos seus cargos públicos, pagos pelo dinheiro do povo, para fazer esse tipo de palhaçada aí. Muita vergonha de ver isso, sendo um brasileiro, muita vergonha de ver isso acontecendo. Assim, não tem palavras para descrever o quanto é ridículo, o quanto é vergonhoso e o quanto é raso esse tipo de atitude. Então, é aquele tipo de coisa que um amigo meu falou, isso é um dog whistle, né? É aquele apito para cachorro, né? Só cachorro ouve, é a mesma coisa. Eles criam essa lista, deixam vazar por aí, alguém deixou vazar, opa, vazou, mas essa lista acaba nas mãos das pessoas de repente erradas e de repente alguma dessas pessoas que está nessa lista pode vir a ser prejudicada de alguma forma, pode acabar sendo agredida, pode acabar sendo, sei lá, não quero nem pensar, na verdade, o que pode acontecer com essas pessoas por causa de uma extrema irresponsabilidade de uma pessoa ter uma iniciativa de péssima conduta, de péssima ideia. Então, isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Por que isso está acontecendo, né? E o que se pode fazer contra isso? Porque eu gostaria de ver, por exemplo, uma lista dos nazistas, né, sendo entregue para a polícia. Né? Gostaria mesmo de ver lista de pessoas que apoiam, que chancelam o nazismo no Brasil, que tem um discurso nazista. Essas pessoas eu gostaria de ver realmente assim, serem denunciadas, porque, né, isso seria o certo. Né? Qualquer pessoa que quer nazismo, racismo, fascismo no Brasil é, na verdade, uma pessoa que representa talvez um perigo para a sociedade. Mas, além disso, né, o que a gente pode também constatar é o seguinte, que o nosso governo ele não tem intenção nenhuma de ajudar o povo a se cuidar. Né, com relação à pandemia, nós já somos aí um dos primeiros países aí em termos de mortes aí diárias, e isso que nós estamos vivendo em subnotificação, ou seja, os dados que estão sendo transmitidos, que estão sendo comunicados, são evidentemente menores do que os reais, né? E provavelmente agora o ministro interino, que foi nomeado pelo Bolsonaro, vai piorar ainda mais a situação. Uma das atitudes que eles já tomaram, que chega a ser vergonhoso, é uma coisa de criança que os caras fazem. Os caras lidam com política pública como se fosse assim, criança do primário. Né? Então, ele mudou o horário
disseminação da informação das mortes, as estatísticas de contágio e morte no país, oficiais do governo, para que essas informações não estejam disponíveis a tempo de serem veiculadas nos jornais da televisão, para que as pessoas não vejam isso em tempo real. Então, olha a mentalidade de alguém que vivia falando aí: conheceis a verdade e a verdade os libertará. E aí, cadê a verdade? O plano do nosso presidente, é atrasar a publicação das informações para que as pessoas então não tenham acesso, os jornalistas não tenham acesso justamente no horário nobre de distribuição de informações na televisão. Que absurdo! E que tira no pé, né? Porque no momento que as informações são publicadas, é muito fácil para qualquer emissora do porte, por exemplo, da Rede Globo, de fazer uma transmissão nacional de emergência, falando sobre, então, os dados alarmantes, né? O que vai ficar muito mais feio, né, para um governo que já está assim, ó, com a cara na lama. Isso é importante a gente mencionar, né? Então, que a estratégia do governo atualmente com relação à pandemia é esconder dados. É o que está aparentando pelas atitudes que estão tomando, e até agora, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, o site do Ministério da Saúde está fora do ar, foi colocado em manutenção. Vejam só, que momento para se tomar uma decisão de colocar em manutenção um website que distribui informações de saúde para o povo brasileiro. Né? Então, no meio de uma pandemia, já é o terceiro ministro, sendo que esse é um militar, ele não tem nenhuma capacidade de ser ministro, quem dirá ministro da Saúde. Esse cara, então, é o nosso ministro interino da Saúde. O site do Ministério da Saúde está fora do ar. O que é isso? Não é uma tentativa de esconder dados e interferir ao acesso à informação? Com certeza parece que é. E isso deveria de ser preocupante para todo mundo, né? Não só para as pessoas que são contra o governo, mas também até mesmo para quem apoia o Bolsonaro. Tipo, né, tá escondendo dados, tá fazendo maracutaia aí para não aparecer as informações. Que tipo de atitude é essa? Né? Seja homem, né? Assume o problema, não é? Então, e tem então a questão mais incrível de tudo isso, que eu acho assim mais surreal, que também é uma questão que vai demonstrar o que é e o que representam essas igrejas que a gente tem no Brasil e que apoiam o Bolsonaro. É Silas Malafaia, é pastor de tudo que é tipo. Então, agora nós temos como saber, vamos saber assim, em tempo real, o que essas igrejas são, o que esses pastores são e qual é a capacidade real deles de conversar com Deus e de fazer com que o Deus deles interfira nas questões aqui do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora Bolsonaro se reuniu com esses pastores, os pastores foram lá no Palácio do Planalto orar, fizeram orações, fizeram rezas, fizeram as mandingas deles lá para resolver o problema do coronavírus. Então, o que se espera agora é que, a partir de amanhã, o problema seja solucionado, né? Não teremos mais pandemia no Brasil, porque os pastores foram no Palácio do Planalto para orar pelo presidente, pela pandemia, pelo STF, por tudo. Então, a partir de amanhã, se esse Deus desses pastores existe, esses problemas estão solucionados. Agora, tem um problema aí. Se depois de amanhã continuar tendo problemas, continuar tendo pandemia, continuar tendo tudo que é coisa que já está acontecendo, então, por favor, né, gente? Vamos descartar a possibilidade de que esses pastores e que essas igrejas evangélicas tenham qualquer validade na sociedade, né? O que adianta? Vão lá, rezam, fazem toda uma palhaçada, provavelmente financiada com dinheiro público, para quê? Para nada? É só circo? Isso é circo? Prefiro então ver um circo de verdade, com gente fazendo coisas de circo, não essa palhaçada dessas igrejas. Então, a partir de amanhã, se no Brasil seguir tendo pandemia, seguir tendo
coronavírus seguir tendo problemas na saúde, com certeza, né? Com certeza, esses deuses dessas igrejas que estão fazendo essas orações, que fizeram essas orações com o presidente, live com o presidente e tudo mais, pode descartar que esse pessoal aí é tudo falcatrua. Isso aí é tudo historinha para boi dormir, isso aí é tudo placebo e não existe, é tudo falcatrua, pode descartar. Esses caras não têm condições de fazer nada por ninguém mesmo. Afinal de contas, se reuniram todos com o presidente, fizeram as orações, fizeram o que eles fazem para curar as pessoas. Se não surgiu o resultado, a gente pode ter certeza agora, a partir de amanhã, que essas igrejas e esses pastores não têm nada, nenhuma relação com Deus, não tem, o Deus deles talvez nem exista, e provavelmente tem alguma coisa ainda pior por trás desse pessoal aí. Então, fica aí a minha dica. Se a partir de amanhã não tiver mais coronavírus no Brasil, legal, as igrejas evangélicas estão fazendo alguma coisa boa pelo Brasil. Agora, por outro lado, se a partir de amanhã continuarmos tendo coronavírus no Brasil, depois de todas essas rezas, essas orações desses pastores evangélicos, dessas mega igrejas no Palácio do Planalto, então a gente pode ter certeza que essas igrejas não servem para nada mesmo e elas deveriam ser fechadas. Desiste aí, esses pastores todos aí podem desistir porque realmente não servem para nada, tá? Então é isso que eu tinha para dizer hoje e muito obrigado pela atenção. Se vocês gostam dos vídeos, por favor, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.